Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Los Angos. Eu sou o Zaga, o seu detetive particular de trailer, sempre analisando os trailers frame a frame para tentar pegar todos aqueles detalhes que você talvez não tenha visto. E hoje nós vamos conversar sobre o primeiro trailer de Loki. Esse trailer já mostrou muita coisa legal, mostra que a série vai adaptar um arco dos quadrinhos que é o Vote Loki, quando o Loki concorre à presidência. Também mostra que a série talvez culpe o Loki por vários fenômenos que aconteceram na história da humanidade. Enfim, tem muita coisa pra gente analisar aí. Vamos começar? Chega legal! Get your hands up! As primeiras imagens do trailer são todas repetidas de Ultimato, né? Eles replicam a cena quase completa do Loki fugindo com o Tesseract. Vamos ver mais um clipinho agora. Aí essa montagem ela é feita de propósito para despistar a gente, né? Porque a edição sugere que é a mesma viagem do Tesseract que a gente vê na sequência. Na verdade dá pra ver que essa segunda viagem que aparece nesse trecho é uma viagem pela Bifrost, não pelo Tesseract. A gente consegue ver no fim da imagem, no último frame da imagem, o olho do Heimdall, que aparece em toda a viagem pela Bifrost. E a gente também consegue ver que a imagem é bem semelhante, né, às viagens que a gente já viu no MCU, no universo da Marvel, com a Bifrost. Então são duas viagens diferentes aí. Ou se for mesmo uma viagem com o Tesseract, a gente pode imaginar que a Bifrost tenha sido criada pelo Tesseract, né? Que eles tenham extraído o poder do Tesseract para criar a Bifrost. Porque se a gente lembrar bem, o Tesseract ficou por milênios sob o poder de Asgard, né? Nas mãos de Odin, até que Odin levasse para a Terra. Mais um pouquinho. Aí o Loki cai todo desajeitado aí no deserto, lembra muito o primeiro Homem de Ferro. Eu imagino, pelas vestimentas das pessoas que aparecem ali e tal, pelo cenário, que deve ser o deserto de Gobi, na Mongólia. Então a gente já sabe que essa imagem não é a mesma da fuga do Loki em Ultimato. Primeiro porque ele tá sem o Tesseract, ele tá sem a mordaça, sem as algemas. E também porque se ele tá fugindo dos Vingadores, ele não ia fugir para outro lugar da Terra. Ele ia fugir pro outro lado da galáxia, provavelmente, né? Então ali não é a sequência da cena de Ultimato, embora a montagem sugira isso. Vale lembrar também que o Loki já viajou bastante com o Tesseract, né? Ele é experiente, ele já viajou tanto em Vingadores 1 como também no Vingadores Guerra Infinita, então ele tem uma experiência e era muito improvável que com o Tesseract ele caísse em qualquer lugar assim de maneira desajeitada. Então realmente não é uma sequência, essa viagem não foi feita com o Tesseract. No logo da Marvel a gente vê com a arte da série várias letras, né, L-O-K-I, né, as letras que formam a palavra Loki, flutuando num espaço meio verde assim, que pode ser uma referência ao estado que o corpo do Loki tá no universo da Marvel agora, né, flutuando no meio de um monte de Asgardianos no meio do espaço, que é o que aconteceu ali com a nave, né, em Vingadores Guerra Infinita, é como o Loki ficou no fim das contas. Pelo menos o Loki da linha do tempo principal do universo Marvel. Lembrando que esse Loki da série é do passado, do universo alternativo, de uma linha do tempo alternativa. You're taking me somewhere to kill me. No, I'm taking you someplace to talk. Well, I don't like to talk. But you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. A gente vê o elevador da TVA, né, a Time Variance Authority, que é a patrulha do tempo da Marvel, né, são uma espécie de policiais do tempo, agentes que controlam o fluxo temporal e impedem que as coisas fujam do que é pra ser, né, do que é pra acontecer em diversas realidades. E ali no elevador a gente pode ver ao centro, tem um círculo cortado na diagonal, um X, 3 traços horizontais, e aí uma carinha feliz ali, né, um smile. E o smile ali também tem 4 tracinhos, né, que podem indicar norte, sul, leste, oeste. Então eu imagino que cada um desses símbolos que tem no centro do elevador aí tem algum significado. Essa carinha pode significar direção, né? Aí esses 3 traços horizontais podem significar linhas do tempo paralelas, de repente, ou talvez as 3 dimensões que a gente conhece no nosso universo. Aí o círculo com o corte talvez seriam ciclos temporais, de repente.
e o X poderia ser talvez linhas do tempo que se cruzam. Como cada um desses supostos andares, desses botões, tem 3 dígitos, eu suponho que possam ser coordenadas, né, para as 3 dimensões que a gente conhece no nosso universo. Eu imagino que esse elevador seja o que transporta os agentes da TVA entre diferentes dimensões e diversos universos. E aí a gente vê o personagem do Owen Wilson pela primeira vez. A legenda mostra que ele chama Mobius M. Mobius. Nos quadrinhos, o Mobius M. Mobius é o principal gerente, o gerente mais recorrente da TVA, né? O chefe da TVA, que aparece mais nos quadrinhos. É legal a gente lembrar também que em Vingadores Ultimato, quando o Tony Stark descobre como fazer a viagem no tempo, ele também fala de Mobius Strip, né? A faixa Mobius invertida que ele fala. So, I'd like to run one last sim before we pack it in for the night. This time in the shape of a Mobius strip, inverted, please. Processing. Então também tem uma relação esse nome com a viagem no tempo. How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. E o Mobius fala, né? O tempo passa diferente aqui na TVA. Que faz total sentido sendo uma agência de controle e monitoramento das diversas linhas do tempo. E o Loki reage confuso, né? Como assim? Esse Loki que a gente tá vendo não conhece viagem no tempo nem fluxo temporal diferente. Se a gente lembrar em Ragnarok, quando o Loki e o Thor são expulsos da Bifrost pela Hela e vão parar em Sakaar, o Loki ele só é chutado pra fora com alguns segundos de diferença do Thor, mas ele chega semanas antes em Sakaar. Então aquele Loki conheceu uma espécie de viagem no tempo ali. Mas esse Loki é o Loki de 2012, ele nunca esteve em Sakaar e ele nunca conheceu essa maneira de funcionar do tempo. Então faz total sentido ele estar confuso quando ele descobre que o tempo passa diferente ali na TVA. Aí a gente vê alguns agentes da TVA, né? Nos quadrinhos eles são chamados de Chronomonitor. Crono de cronologia, né? De tempo. E Monitor de monitoramento mesmo. Então eles são monitores do tempo. A gente vê eles entrando numa tenda. No fundo parece uma pessoa com roupas pós-medievais ali. Então eu chuto que talvez essa cena se passe no passado lá por 1500, 1600. Parece uma roupa meio renascentista ali, né? Meio pós-medieval. Então essa cena deve se passar num passado mais distante, né? A gente sabe que essa série vai lidar muito com viagem no tempo. E a gente vê logo depois as mesmas pessoas, os mesmos agentes, num cenário parecido, só que à noite. Toda a iluminação do ambiente é feita com lamparinas, né, com fogo, o que sugere que essa cena deve mesmo estar se passando num passado mais distante. A gente vê uma figura encapuzada derrubando a lamparina, né, fazendo pegar fogo ali no chão. Provavelmente essa figura encapuzada está fugindo pelo tempo e está sendo caçada pelos Chronomonitors. Essa figura encapuzada pode ser a personagem da Sofia Di Martino. A suspeita grande é que ela seja uma versão feminina do Loki, que já existe nos quadrinhos. Depois do Ragnarok, quando o Loki morre nos quadrinhos, a alma dele é transportada por uma mulher e acaba virando a Lady Loki, né? A versão feminina do Loki. E existe uma suspeita grande de que essa personagem da Sofia Di Martino seja uma adaptação dessa personagem feminina do Loki. Inclusive tem uma foto do set que mostra ela com uma roupa muito parecida com a roupa do Loki. Provavelmente essa figura encapuzada é a personagem da Sofia Di Martino, que deve ser a Lady Loki. Provavelmente a gente vai ver a TVA usando o Loki para ajudar a caçar, né, essa versão feminina dele mesmo. Glorious. Aí a gente vê uma imagem do Loki dentro da Torre Stark, né, no primeiro Vingadores. Dá pra ver por aquele espelho no fundo. Então essa série deve revisitar os Vingadores 1 mais ainda do que foi revisitado no Ultimato, né? Aquela batalha de Nova York deve ser explorada mais ainda nessa série. Aí a gente vê 3 estátuas dos Guardiões do Tempo, né? A gente já tinha visto o rosto dessas mesmas figuras no tribunal ali atrás da juíza. E os Guardiões do Tempo, os Timekeepers, nos quadrinhos são as entidades responsáveis por monitorar o fluxo temporal e gerenciar a TVA e impedir que o fluxo do tempo seja alterado nos diversos universos que existem no universo Marvel.
Eles também são responsáveis a ensinar os seres do futuro a não repetir os erros do passado. E eles também são as entidades que acumulam Chrono Energy, né? A energia cronológica que serve para ajudar os Chronomonitors a viajarem no tempo. É o que faz, é o combustível que faz eles viajarem no tempo, para impedir que as linhas do tempo sejam alteradas. A gente vê o Loki vendo uma cena dele mesmo ali. A imagem que o Mobius está mostrando para ele é uma cena dele chegando em Asgard durante Thor Ragnarok. Esse Loki da série ainda não viveu isso. Ele tá vendo cenas de como seria o futuro dele. Vamos lembrar que Ragnarok acontece ali em 2017 e esse Loki é o Loki de 2012. Então ele ainda não viveu isso que ele tá vendo. A gente vê uma cena que esse Loki já viveu, que é do final do primeiro Vingadores. E essa reação dele aí, olhando pra trás, assim, meio frustrado, como ele tava vendo o futuro dele já, ele deve estar vendo a própria morte dele nas mãos do Thanos em Guerra Infinita. Por isso que ele fica tão frustrado. Eu imagino que ele esteja vendo como ele morreu. Esse portal amarelo deve ser a porta entre dimensões, entre linhas do tempo, por onde eles chegam, nos lugares que eles têm que corrigir o fluxo temporal. Eles estão chegando numa empresa que chama Roxcart, com 2X, que pode ser talvez um braço da Roxxon, que é uma empresa muito conhecida nos quadrinhos da Marvel, é uma empresa de petróleo, né? A Roxxon tem ligações com a SHIELD e com a Hydra, já teve papel importante na série da Agent Carter, que em teoria é cânone do MCU, né? E também aparece nas imagens no fundo do Homem de Ferro 3. Aí um Chronomonitor e o Loki rendem um funcionário da Roxcart. A gente vê várias plantas ali numa estante e uma placa que diz suprimentos para pets. Então deve ser uma loja de departamento bem grande, né? E a gente tem uma imagem ali da figura encapuzada que deve ser a Lady Locke monitorando todos os acontecimentos ali dentro da Roxcart por câmeras de segurança. Dá pra ver a chegada dos agentes na câmera 26, ali em cima centralizada. A câmera 27, ali em cima à direita, analisa o setor de patio goods, ou bens de pátio, móveis para pátio. E nessa câmera parece que tem um robô passando. E é só essa imagem que tá falhando. De todas as câmeras, só essa que tá falhando. A câmera 28, que é ali embaixo à esquerda, monitora o setor de eletrônicos. E não tem nenhuma movimentação aparente ali. E aí tem uma cena do Mobius recebendo alguma coisa de uma garotinha. Parece ser algo redondo, brilhante, lembra um relógio, né? E ali no fundo tem um quadro. Será que é o Mephisto naquele quadro? A gente ficou esperando o Mephisto aparecer em WandaVision e ele não veio. Mas assim, a Marvel tá falando, tá gritando que ele vai aparecer em algum momento. Eu quero saber quando. Não vejo a hora de ver o Mephisto, que é um vilão incrível. E é uma figura meio demoníaca, né? Lembra mesmo o Mephisto dos quadrinhos. Aí a gente vê uma cena do Loki fazendo um malabarismo com as facas, né? Exatamente igual ele faz em Ragnarok. Brother, calm down. Tem uma cena que parece uma lua ou um meteoro gigante, né, destruindo um planeta. Lembra muito o que o Thanos fez em Guerra Infinita, né, quando ele jogou uma lua em cima dos heróis ali em Titã, né, no planeta Titã. A gente vê uma imagem da personagem da Sofia Di Martino sentada nesse planeta, né? Parece que ela tá só conformada, esperando que ele seja destruído, mesmo sem reação. E eu vi muita gente aí falando que pode ser a Viúva Negra, que o Loki vai trazer a Viúva Negra de volta. Não, galera. Isso aí é a personagem da Sofia Di Martino. A Viúva Negra não vai ter parte nessa série, muito provavelmente. Quase certeza que não vai ter Viúva Negra ali. Não é Vormir, não é um outro planeta e é uma outra personagem. A gente vê uma cena de Nova York, né? Dá pra ver a Nova York destruída, a Torre dos Vingadores destruída no fundo. Pode ser uma cena de um futuro alternativo ou de um passado alternativo, né? Que o Loki tenha vencido a Batalha de Nova York, que ele tenha conseguido de fato conquistar a Terra ali, né? Eu acho que isso tem ligação direta com o que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né, nesse vídeo, da adaptação do Vote Loki, né, do Loki concorrendo à presidência. Ele pode ter vencido essa batalha e depois disso estar concorrendo à presidência dos Estados Unidos ali, né, ou talvez até uma presidência global, né? A gente vê uma cena que eu acho uma das mais interessantes desse trailer. O Loki tá sentado na janela de um avião ali, assistindo uma aeromoça receber uma maleta cheia de dinheiro. E essa cena mostra que a Marvel vai transformar o Loki nessa série no responsável por um dos maiores mistérios da humanidade. Nessa cena ele é o D.B. Cooper. É um nome popularmente dado a um personagem que foi responsável por sequestrar um avião, um Boeing 727, ali entre Portland e Seattle, né, um voo entre Portland e Seattle.
Isso aconteceu no dia 24 de novembro de 1971, em que ele extorquiu uma quantia de $200 mil e pulou de paraquedas no avião, nunca mais foi encontrado, nem ele nem o dinheiro. Encontraram algumas poucas cédulas, né, algumas poucas notas que voaram para fora da maleta. Esse caso permanece como o único sequestro aéreo que ainda não foi solucionado nos Estados Unidos. E nessa série, pelo visto, o Locke vai ser o responsável, só que ao invés de pular de paraquedas, ele simplesmente pula do avião e é pego pelo Heimdall com a Bifrost, como a gente vê mais pra frente no trailer. E é legal que algumas cédulas ficam pra trás mesmo na maleta, que é uma ligação, né, com essas poucas cédulas que foram encontradas, que é a única coisa que encontraram até hoje dessa história, desse sequestro do avião. Aí de novo a gente vê aquele planeta roxo, né, que parece estar prestes a ser destruído. O Locke tá correndo e parece que ele tá correndo por uma estrutura que deve ser a porta pra voltar pra TVA. Aí uma cena que o Locke briga com alguém no setor de vacuums, ou aspiradores, né, da Roxcart. E dá pra ver que ele tá usando um daqueles robôs, né, daqueles aspiradores automáticos, pra se defender, usando como escudo. E a gente consegue ver que o cara que tá brigando com ele consegue tomar esse robô dele e jogar ele pra longe. E aí a edição corta, né, tentando dar uma ideia de movimento contínuo do Locke girando e caindo pro Locke girando e dançando com uma mulher. Nessa cena de dança dá pra ver ali no fundo as letras L, X, X e X, que em numerais romanos significa 79. Isso pode ser uma referência ao ano 79 depois de Cristo, que é o ano em que aconteceu a erupção do Vesúvio, né, que acabou com Pompeia. Então pode ser que a série mostre o Locke como culpado dessa erupção, pode ser que ele provoque a erupção. Aí a gente vê um set que me lembra um pouco Sakaar, né? Aquele planeta que o Loki e o Thor vão parar em Ragnarok. Meio sujo, meio cheio de material reciclado ali. A gente vê uns losangos ao fundo, uma singela homenagem da série ao nosso canal. E um trono com um L em cima, que seria provavelmente o trono do Loki. E o L fica dentro de um desses losangos aí que a Marvel colocou pra homenagear a gente. Essa estrutura parece ser feita de suportes de metal cobertas com lonas, meio como se fosse um circo. Dá pra ver uns galhos também rasgando esses panos e entrando no ambiente ali. Aí parece que tem um chuveiro ali do lado esquerdo, e a arma desse cara que aparece no vídeo parece ser um Mjolnir falsificado, né? Uma réplica da arma do Thor. E o Loki ali no fundo a gente vê ele com a camisa cinza e a gravata preta. E isso vai ser muito importante quando a gente for comentar a última cena desse trailer, então guarda essa informação aí na cabeça. You'd better be ready. A gente vê de novo aquela cena que eu já tinha comentado, né, do Heimdall pegando o Locke no ar pela Bifrost, na cena que o Locke seria o D.B. Cooper, né, o responsável pelo sequestro do avião. E é legal a gente reparar que é o Heimdall que pega o Locke no ar, e o Locke até fala, né, irmão Heimdall, é melhor vocês estarem prontos, porque essa cena se passa em 1971, que foi quando aconteceu o caso de D.B. Cooper lá nos Estados Unidos. Então o Heimdall tá vivo sim, pelo menos nessa cena, nesse momento. Aí a gente vê o logo da série, né, várias letras ali mudando, se alterando o tempo inteiro. Essas letras devem representar os lugares e os períodos que o Locke viaja durante a série. Tem um modelo de letra feito com papel de parede, com um muro descascado, com madeira. Então essas letras devem representar de alguma forma, né, as viagens do Locke. E sempre que aparece, né, cada letra está numa versão diferente, mas se você procurar bem, dá pra ver que você tem todas as letras em cada versão. Se você der uma mexida ali, dá pra você juntar e fazer todas as letras serem de madeira ou de esmeralda, por exemplo. Come on. What did you expect? E aí a gente vê aquela cena final, né? O Loki tá exatamente com a mesma roupa dos quadrinhos do arco Vote Loki. O broche que tá no peito dele tá escrito Loki para presidente, Loki for President. Os homens que estão com ele também vestem esse mesmo broche, né? E aí quando esses caras que estão com ele se viram contra ele, né? A expressão dele, que era sorridente e debochada, vira de espanto. Então acredito que o Loki achou mesmo que esses caras estavam do lado dele fazendo campanha pra ele. É interessante a gente dar uma olhada nas roupas desses caras, né? Tem um cara que tá usando uma roupa feita com placa de carro, o outro parece que tá usando um guidão como se fossem os chifres do Loki, né? Do capacete do Loki. E aí a gente consegue ver que vão ter 2 Lokis pelo menos nessa mesma série. Porque nessa mesma cena, nesse mesmo cenário, apareceu aquele Loki que eu falei que tava usando a camisa cinza e a gravata preta, que são as roupas da TVA, né? As roupas que ele usa quando ele está trabalhando pra TVA. E a mesma roupa que ele usa quando ele chega naquela cena de Nova York destruída. Então esse Loki que tá com a roupa dos quadrinhos do Vote Loki deve ser o Loki vitorioso desse cenário em que ele ganhou a Batalha de Nova York.
E aí o outro Loki deve estar indo corrigir isso e lutar contra a versão dele mesmo que ganhou a batalha. Então a gente vê o Loki da TVA, o Loki tá trabalhando pra TVA, chegando nesse futuro que o Loki ganhou a batalha de Nova York. Aí o Loki vencedor concorrendo à presidência dos Estados Unidos e essa conversa, esse diálogo do Loki, ele deve estar falando com a versão dele mesmo que tá caçando ele. Quando ele fala, o que você esperava? É legal a gente fazer um comentário também sobre a série Vote Loki, né? Que a capa da série a gente consegue ver o Falcão e a Angela, que são os seguranças, né, do Loki na série. O que eu senti que podem ser esses caras que estão com ele aí nessa cena. É legal a gente imaginar também que se a personagem da Sofia de Martino não for a Lady Locke, ela pode ser a Angela. A Angela nos quadrinhos é a primogênita de Odin, né? A primeira filha de Odin, irmã mais velha do Thor. O nome dela real é Aldrich Odinsdóttir, que seria a filha de Odin, né? Aldrich, a filha de Odin. Como o Thor é Odin's son, é o filho de Odin. É mais ou menos o que fizeram nos cinemas com a Hela. Só que ela é chamada de Angela porque ela é adotada e criada por anjos, ela não é criada em Asgard. É legal a gente pensar também que a primeira vez que a Angela vai pra Terra nos quadrinhos é por causa de rupturas e fraturas no espaço-tempo causadas por viagens no tempo. Então tem tudo a ver com a série também. Então pode ser que ao invés de ser a Lady Locke, eles estejam adaptando a Angela como a personagem da Sofia de Martino. E ali também nessa última imagem aí do Loki, a gente consegue ver mais uma lenda urbana que vão botar a culpa no Loki, né? Que é o Polybius. Era um jogo de arcade, um suposto jogo de arcade, que se tornou muito popular na internet por causa de uma lenda urbana. A lenda diz que era um videogame tipo quebra-cabeça que foi criado por conta de um experimento bem obscuro do governo americano. O jogo poderia causar pesadelos e apagar a memória de quem jogasse. É uma história que surgiu na internet no início dos anos 2000, que alegava que o jogo teria existido em 1981, ali no começo dos anos 80, mas nunca existiu prova alguma de que esse jogo existiu de fato. Então, possivelmente vão colocar o Loki como culpado desse jogo também, aí dessa lenda urbana, vai ser mais uma que vão botar a culpa no Loki. E para esse trailer é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise de trailer bem detalhada, já se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa as notificações, que toda análise que eu fizer vocês ficam sabendo. Seja do próximo trailer de Loki, seja de Marvel, DC, Star Wars, eu vou fazer análise detalhada de tudo que é trailer. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.